Saúde os amados irmãos, com a santa paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Merijane. E eu gostaria de deixar uma palavra para nossa meditação, para nossa reflexão, que se encontra em Isaías 6, do 1 ao 8. Amém? Vamos orar? Vamos entregar nossas vidas assim no altar de Deus. Vamos clamar pela misericórdia, pela graça, pelo favor imerecido desse Deus fiel, justo e verdadeiro, que a todo tempo está com a sua mão estendida, com os seus braços abertos e com a porta aberta, nos esperando para o encontro. Deus tem um encontro marcado com você. Não falte a este encontro, porque Deus tem coisas inefáveis, coisas ocultas, profundas e escondidas para te revelar nesse encontro. Amém? Que Deus possa visitar hoje suas necessidades, suas dificuldades. Eu peço a Deus que Ele estenda a mão dele de poder e arranque aí do seu coração toda amargura, toda tristeza, todo o desespero, todo o dissabor, toda essa dor que está lhe trazendo angústia, sofrimento, que está lhe abatendo, lhe enfraquecendo. Que Deus possa visitar hoje os teus celeiros, que Ele visite hoje e traga a providência do céu, que Ele abra essa porta que se encontra fechada para você, mas que Ele mesmo é a porta e Ele mesmo é a chave. Essa chave que abre todas as portas se chama Jesus Cristo. E quando ela está presente em nossas vidas, ela não abre portas que aquela que eu posso abrir, que você pode abrir, que o homem pode abrir. A porta que Deus abre, homem nenhum fecha. E a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Mas eu creio que ainda este ano Deus tem respostas para você. Deus tem portas para se abrir na sua vida. Portas de ministério, portas da saúde, porta da restauração do casamento, da vida familiar, porta da libertação. Porque a palavra diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir a nossa oração. Mas que são os nossos pecados que faz separação entre Deus e eu. São os nossos pecados que afasta o Senhor. E que hoje eu e você possamos deixar os nossos pecados, possamos nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos, porque a palavra do Senhor é ela que nos dá forma, é ela que nos conserta, é ela que nos endireita, é ela que nos dá vida, é ela que nos purifica, é ela que nos liberta, porque a palavra do Senhor é vida para todos aqueles que nele crê. A palavra de Deus é Jesus em nossas vidas. E você terá vida com abundância, eu terei vida com abundância, na medida em que eu deixo essa palavra entrar dentro do meu coração, entrar dentro da minha vida. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é mais doce que o mel. E eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa doçura na minha vida para me dar forma ao meu caráter, dar forma à minha vida sentimental, espiritual, dar forma à minha vida financeira, dar forma ao meu casamento, dar forma à vida dos meus filhos, dar forma ao meu ministério, dar forma. E a palavra é Jesus, e ela que dá forma, porque foi ela que Deus deu forma ao mundo. O mundo era sem forma e vazio, e Deus disse, haja. Foi a palavra liberada da boca de Deus é Jesus Cristo, a palavra, e a palavra precisa me dar forma, e ela vai dar forma a tudo isso aí que não tem vida na sua saúde, na tua vida espiritual, na tua vida financeira, no teu casamento, na tua vida familiar, em todas as áreas da sua vida. Esta palavra, se ela encontrar um lugar onde ela possa repousar, onde ela possa frutificar, eu sei que ela vai dar muitos frutos, e frutos dignos da glória de Deus. Recebe a palavra de Deus em teu coração e faz ela mesma vai frutificar, mas só se você abrir a porta e deixá-la entrar. Amém? Peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que esteja me conduzindo através de sua santa
e gloriosa palavra, e que essa semente caindo na terra chamada o meu e o seu coração, ela possa produzir frutos, e frutos dignos da glória de Deus. Amém? A palavra se encontra em Isaías 6, uma palavra muito conhecida de todo o povo cristão. E o tópico diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E disse: aleluia. Aleluia. E disse: vá e diga a este povo: vai e diga a este povo. Aleluia, Jesus. Então disse: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com seus ouvidos e entender com o seu coração e converter-se e ser sarado. Amém. Até o 10. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. O poder do encontro com Deus. Esse é o poder, amados irmãos, o poder do encontro com Deus. A Bíblia diz que Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos. Ele foi um rei que iniciou seu reinado temendo e buscando e rendendo culto a Deus. E ele era reto perante Deus, e ele fez o que era reto perante o Senhor, e Deus o abençoou muito. E foi muito amado também e respeitado por todo aquele povo e reconhecido como um grande rei. Só que num determinado momento de sua vida, inflado pelo orgulho, pelas suas conquistas, que lhe renderam fama, poder, riquezas, ele ficou arrogante e quis dar uma de sacerdote e entrou no templo para oferecer incenso no altar de Deus. E só quem podia fazer isso eram os sacerdotes. E Uzias, ele era rei, ele não era sacerdote. E ele ficou irado porque os sacerdotes tentaram impedir. E Deus, nesse momento de ira de Uzias, ele fere Uzias e coloca uma lepra em Uzias. E ali Uzias se afasta do palácio, se afasta do reino e vai e se isola e morre lá, leproso
e solitário. E é nesse momento, tudo leva a crer que Isaías estava ali o tempo todo acompanhando o reinado de Uzias. Eu quero crer que talvez Isaías fosse até um daqueles sacerdotes que acompanhava o reinado de Uzias. E depois de 52 anos, porque a palavra diz que Uzias reinou 52 anos. Foi o reinado de Uzias. E depois que ele morre, é que ele vai ao encontro com Deus. Só depois que Uzias morre é que Deus chama, escolhe e consagra Isaías como profeta. Quando Uzias morre. Uzias precisou morrer para Isaías ter um encontro com Deus. Tem coisas em nossas vidas que precisa morrer para termos esse encontro com Deus. Qual é o Uzias que precisa sair da minha vida para que eu possa me encontrar com Deus, para que Deus possa me consagrar como profeta dele? Qual é o Uzias que precisa morrer? Um emprego. Talvez seja um emprego. Porque eu não busco Deus, eu não vou para o encontro com Deus, porque o emprego não deixa as coisas desse mundo. Atrapalha de eu ser consagrada, profeta, de eu ter um encontro verdadeiro com Deus. Talvez a minha casa luxuosa, a minha vida confortável, talvez a minha saúde perfeita, talvez a minha paz, o casamento feliz. Porque você não precisa tirar o pecado. Não precisa tirar o pecado, não. Porque é lá no encontro que o próprio Deus tira o nosso pecado. Porque foi isso que aconteceu com Isaías. Mas qual Uzias eu preciso tirar da minha vida? Talvez o mundo. Talvez precisamos tirar o mundo de dentro de nós. Ai, irmã, mas eu vivo no mundo. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não precisa viver dentro de mim. O mundo não precisa tomar o lugar de Deus dentro da minha vida. O mundo não precisa tomar o lugar de Jesus, porque esse lugar aqui dentro, se eu sou templo, esse lugar é tão somente de Jesus. E muitos de nós, às vezes não temos um encontro verdadeiro com Deus, porque colocamos o mundo à frente de Deus, acima de Deus. O mundo está dentro de mim. O mundo vive dentro de mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esse lugar é de Jesus. E tem muitos de nós vivendo assim para o mundo. O seu Deus é o mundo. Entenda uma coisa. Satanás, ele não se incomoda que você tenha dois deuses. Ele não está nem aí. Você pode servir a ele e ao mesmo tempo servir a Deus. Ele não é ciumento. Você pode servir a dois senhores, mas Deus não. Ele é zeloso. Ou é tudo ou é nada. E se for morno, ele te vomita, ele vai me vomitar. Ele prefere que você seja fraco, que você seja frio, ele prefere que você seja frio ou quente, mas morno não. Morno ele vomita, morno ele não quer, um pé lá, um pé cá, ele não quer. Ele prefere te ver fraco, desanimado, abatido, mas nos pés dele, na presença dele, se arrastando, gemendo, sangrando, chorando, gritando, mas na presença dele, frio, mas na presença dele, quente, dando glória, louvando, glorificando, fazendo a obra, mas na presença, mas morno ele não quer, morno ele vomita. Aleluia, Jesus. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando estamos fracos, é aí que temos a presença de Jesus em nossas vidas. Quando Uzias morre, porque é assim, tem coisas que ou você tira,
Oh, Deus é que tira. E quando Deus tira, dói mais. Quando Deus tira, a dor é maior, a dor é pior. Mas Deus tira. E Deus tirou Uzias da vida de Isaías. 52 anos de impedimento, 52 anos ali, atrapalhando o ministério de Isaías. E para que o chamado dele finalmente pudesse começar. Entenda, o nosso chamado só começa quando sai alguma coisa. Alguma coisa precisa sair. Alguma coisa precisa morrer para que Deus, enfim, possa começar a trabalhar em nossas vidas. E foi necessário Uzias morrer. Quantos anos? 52 anos. Uzias reinou. Uzias prosperou. Uzias foi abençoado em todas as áreas da vida dele. E quando ele viu que já não tinha nada mais para conquistar, ele disse: consegui tudo, sou rico, sou abençoado, sou cercado de bens, de frutos da glória de Deus. Agora, já que não tem mais nada para fazer, eu vou dar um agora de sacerdote. Deus disse: ei, Uzias, eu te chamei para rei, eu te chamei para ser rei, meu filho. Eu não te chamei para tocar no meu altar, eu não te chamei para acender incenso, eu não te chamei para ser sacerdote. Volta, fica lá. E ali os sacerdotes tomam a frente de Uzias. E ele arrogante, furioso, porque os sacerdotes não queriam. Creio que Isaías estava ali naquele meio. E ali Deus coloca uma lepra logo ali na testa de Uzias. E ali ele fica todo leproso. E leproso tinha que se separar. E ali ele vai morrer sozinho. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Se Deus não te chamou para pastor, não seja pastor. Se Deus não lhe chamou para missionária, não seja missionária. Deus lhe chamou para quê? E é no encontro que a gente descobre para que foi que Deus nos chamou. Isaías estava ali como sacerdote, mas Isaías era profeta. Isaías era profeta. O pai de Jeremias queria que ele fosse sacerdote, mas Deus tinha chamado Jeremias como profeta. E a gente tem que ver para que foi que Deus nos chamou. Às vezes você está fazendo a coisa certa, mas está no lugar errado. Às vezes você está fazendo a coisa errada, pensando que está fazendo a coisa certa. E a gente tem que pedir direção. E ali Uzias pensando que estava querendo que ia fazer a coisa certa. E ele era apenas rei. Ele era rei da nação. Ele não era sacerdote. E nós, cada um no seu quadrado. E a gente tem que ver para o que foi que Deus nos chamou. Deus não vai me chamar como missionária e me deixar em casa sentada na frente de uma TV com um controle na mão assistindo Netflix. Deus não me chamou para ser missionária, para eu ficar dentro de casa só fazendo o quê? Que missão? Que missão eu estou fazendo se eu não consigo nem ganhar os meus? Se eu não consigo ganhar os vizinhos, se eu não consigo levar a palavra na minha cidade, se eu não socorro um órfão, se eu não socorro um necessitado, se eu não faço, que chamado é esse de missão? Missionários significa missão. Pastorear ovelhas. Pastorear ovelhas. Muitos pastores, a gente está vendo aí nesses últimos tempos, pastores sem ovelhas. E é pastores de ovelhas. Tem que ter ovelhas para pastorear, para conduzir até o reino de Deus. Me perdoe se eu estiver te ofendendo, mas é a palavra. Eu estou baseada na palavra. Eu estou pregando a palavra. E muitos de nós temos visto pastores, missionários, tudo com a vida estagnada, terra seca, nada produz, nada dá, nada frutifica, nada, árvore sem frutos. Por quê? Porque estamos no lugar errado.
Estamos, às vezes a unção veio só do homem, não veio lá do céu. E a gente tem que nos examinar. Eu mesmo me examino, me entristeço, me abato muito. Digo, Senhor, que chamado é esse? Que chamado é esse que eu não faço, não produzo, não tenho redes, redes eu tenho porque o campo está maduro, o campo está branco, não pesco almas, não ganho ninguém, não trabalho, não socorro, não saio por aí enfrentando Satanás, derrubando gigantes com pedrinhas, não alcanço, não faço. Noé, ele não ganhou ninguém do lado de fora, ele pregou ali acho que 100 anos. Ele não ganhou, ele pregou a palavra, ele fez a vontade de Deus. Não ganhou problema de quem não quis dar ouvido. Mas ele pregou, ele levou o alimento, ele levou a boa semente e saiu semeando. Não produziu porque o povo estava como Isaías diz, como Deus diz aqui. O povo ouve, a palavra está sendo pregada, mas o povo não ouve. Eles veem, mas não percebem, engorda o coração. E foi para isso que Deus chama Isaías, para anunciar o evangelho, para anunciar a palavra. E ali mas Noé conseguiu, a família dele, a casa dele ele conseguiu. E é para isso que temos que lutar em salvar nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, maridos, cônjuges, pai, mãe, irmãos. Se você conseguir arrastar a tua família para dentro da arca, já está de boa, você fez a obra. Voltando para a palavra. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. E alguma coisa precisa morrer em nossa vida para que o trabalhar de Deus comece. Alguma coisa precisa sair. E aí nesse encontro que Isaías tem com Deus, ele se desespera, porque ele viu o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele grita, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo com um povo de lábios impuros também, e os meus olhos viram o Senhor. E ele disse, pronto, vou morrer. Por quê? Porque a primeira coisa que Isaías reconhece no encontro com Deus é que ele era um pecador sujo, cheio de iniquidade. Ele vê a santidade de Deus e ele se constrange com o pecado dele, com a forma dele, com a imundície dele, com sua vida. Porque a vida de Isaías fica descoberta ali perante Deus. Ele vê o quão miserável ele é, o quão pequeno ele é, o quão necessitado de Deus ele é. Porque no encontro, eu não preciso aleluia, esconder. Eu posso até querer tentar esconder o meu pecado. E eu não preciso ir para lá santo, não. Eu posso ir sujo, eu posso ir de tudo quanto é jeito, porque é lá que Deus vai tirar, purificar todo o meu pecado. E aqui eu posso contemplar, aleluia, Deus. Ele não pode esconder a mentira. Aqui não tem como esconder a mentira, a fofoca, o adultério. Eu não posso esconder o assassinato, as drogas, que eu sou roubadora, que eu sou idólatra. Aqui não tem como esconder nada, porque está tudo descoberto. Tudo descoberto. Não tem como esconder isso de Deus. Mas também perceba que ele confessa quem ele é. E quando ele confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Porque quando a gente chega no encontro com Deus e diz, olha Deus, sou miserável, fofoqueira, contendeira, amaldiçoo meus filhos, roubo meu marido, tenho pensamentos maléficos, não posso ver um homem que desejo pecando, tenho desejo de matar meu marido, não quero viver com ele, não suporto ele, não amo ninguém, não perdoo ninguém, mas eu não quero mais ser assim.
Foi isso que Isaías fez. Isaías disse, ai meu Deus, meu Deus. Ele começa a gritar, os meus olhos viu o Senhor, os meus olhos viu o Senhor, e eu sou um miserável, pecador. Eu só falo coisas que não prestam, e eu também habito no meio de um povo, o povo tudo pecador, o povo tudo sujo. Eu e aquele povo é tudo sujo, e meus olhos viram o Senhor, vou morrer, vou morrer. Ele confessa e alcança a misericórdia. A palavra diz que quando a gente confessa e deixa, alcança a misericórdia. E aí o que é que o anjo faz? O que é que o anjo faz? Quando ele confessa que é pecador, o anjo vai lá, pega uma brasa do altar de Deus e passa nos lábios de Isaías. Por quê? Porque Deus não usa vaso sujo. Porque Deus não tem como ele colocar algo puro dentro de algo sujo. E é preciso purificar primeiro. Por isso que muitas vezes, ou sempre, Deus primeiro quebra o vaso para fazer dele um outro vaso, um novo vaso. Por isso que muitas vezes não entendemos o processo das lutas, das perseguições, das humilhações. Você não entende por que está no vale, por que está no deserto, por que é isso, por que aquilo, está sendo moldado. Eu sei bem o que é isso. Isso dói muito. Mas é assim que Deus nos transforma, nos purifica. E quanto menos a gente reclama, mais rápido termina o processo de transformação, de refazer o vaso. Aleluia, Deus. O vaso tem que ser purificado. O vaso no encontro com Deus. E a primeira coisa aqui que acontece é a morte de Uzias. A gente tem que perceber que a primeira coisa que Deus faz é tirar Uzias da vida de Isaías. Depois vem o encontro. E na sequência, Isaías confessa o pecado. E depois que ele confessa que ele é purificado. E no versículo 8, no versículo 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro, ele tinha visto o Senhor. Mas ele só ouve a voz de Deus depois que ele deixa o pecado, depois que ele é perdoado, depois que ele é purificado dos seus pecados. E tem muita gente aí ouvindo a voz de Deus no pecado. Só não sei que Deus é esse. Está no pecado e vê Deus. Fala com Deus, ouve Deus. A vida toda na imundice, coração podre. Está na mentira, está na obra do engano. Não sabe amar, não sabe socorrer, não sabe perdoar, cheio de amargura. Amantes de si mesmo, amantes do mundo, amantes do dinheiro. E diz que vê Deus, que ouve Deus, que fala com Deus, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que Deus mandou dizer isso, que Deus mandou aquilo. Que Deus é esse? Porque Isaías, ele só ouve depois de tudo, depois de todo o processo ali, é que ele ouve a voz de Deus. Quando ele vê Deus, que ele está no pecado, ele diz: meu Deus, misericórdia, misericórdia. Ele só viu Deus porque Deus quis que ele visse. Eu não vou ver Deus no pecado. Eu não vou ouvir Deus no pecado. Deus não vai falar comigo, eu lá na imundice, no lamaçal do pecado, na vida toda desgraçada. Deus não vai, meu filho. Se aquiete, Deus não... Esquece esse negócio. Você está vendo outra coisa aí que não é Deus. Primeiro, Deus só se revela para Isaías porque estava na hora. Deus tira Uzias do meio ali, do caminho, que era um impedimento. Deus mata Uzias. E aí Deus chama, tem um chamado, tem um encontro com Isaías. E por quê? Porque Deus quis se revelar para Isaías.
E aí Isaías se desespera porque ele era pecador e viu, os olhos dele viu o Senhor. E aí Deus disse, meu filho, não se preocupe não, você viu porque eu quis que você visse. Mas eu vou purificar os seus lábios, vou tirar o seu pecado, vou perdoar os seus pecados, vou te purificar. E depois que eu perdoar os seus pecados, depois que eu te purificar, agora você vai ouvir a minha voz. E depois que ele ouve, aleluia, a voz de Deus, irmãos, Deus não é Deus de mistura, não. Ou eu sirva a ele ou eu sirva o diabo. E muitos de nós estamos desapercebidos. Joio prega, joio revela, joio canta, joio entrega visão, joio anda junto com trigo, meu filho. Mas joio só se parece, não é igual a trigo não, só se parece. E nós estamos sendo enganados. A Bíblia diz que no final dos tempos iam aparecer muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. E que se possível for, enganaria muitos, até os próprios escolhidos. E muitos de nós estamos sendo enganados. Muitos de nós estamos sendo enganados. Porque fulano... Vai lá no Facebook pra você ver quanta revelação, quanta visão, e que Deus disse, que Deus falou, que Deus mostrou, que Deus... E o cara tá lá no adultério, tomando cachaça, e o cara tá lá roubando, e o cara tá lá mentindo, e o cara tá lá na vida errada, toda miserável, e o cara tá lá com o coração cheio de ressentimentos, o cara tá lá com os dois pés no caminho nos atalhos do diabo, e dizendo que não tem comunhão, irmão, não tem comunhão. Luz não tem comunhão com trevas. Onde há comunhão? Você acha que vai ter comunhão com Deus? As trevas não têm comunhão com a luz não tem comunhão com as trevas. Deus não é Deus de mistura. Primeiro Deus purifica, primeiro Deus tira o pecado, primeiro Deus limpa, para depois ele se revelar, para depois ele mostrar qual é o chamado de cada um. Para que você foi chamada? Para que? Como você pode ser útil no reino de Deus? E voltando para a palavra, todo encontro com Deus, com Jesus Cristo, é precedido por um chamado confrontador. Você não pode estar em Jesus e no pecado. Ou eu fico no pecado, ou eu fico no Jesus, ou eu fico em Jesus. Lembra lá da mulher adúltera? Lembra? Quando ela foi jogada aos pés de Jesus, quando jogaram ela ali nos pés de Jesus, ela era uma devassa. Era uma mulher promíscua. Uma mulher cheia do seu próprio desejo, escrava, possuída, cheia de demônios e condenada pela sociedade à morte por apedrejamento. O povo, a sociedade ia matar ela ali, por causa do pecado. Não tinha perdão não, meu filho, não tinha perdão não. Era morte de apedrejamento. Quando jogam uma mulher suja, imunda, cheia de pecado, a vergonha das outras, a vergonha dos homens, a vergonha da sociedade, excluída, com a sentença de morte. Quando ela cai nos pés de Jesus, ela cai cheia de pecado. Mas quando ela levanta uma nova criatura. Ela sai do encontro com Jesus, liberta, limpa, purificada. Esse é o encontro. Quando eu tenho um encontro com Deus, e muitos de nós tá indo para o encontro de... A gente vai para o encontro de Deus largar. A gente vai para o encontro de Deus deixar. A gente vai para o encontro de Deus deixar de ser pecador, deixar de ser imundo, para ser liberto, para ser transformado, para voltar de lá cheio de Deus, para voltar de lá com a certeza do qual... Para que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? E ela sai de lá cheia de santidade. Porque ela mostra a fragilidade dela. Ela abre o coração e mostra sua debilidade, sua necessidade de perdão. E ele perdoa e liberta. E quando ela sai uma nova criatura. Esse é o poder do encontro, Jesus. Lembra lá da mulher samaritana no poço de Jacó? Antes do encontro, era uma mulher quase prostituta. Tinha tido 4 maridos e o que ela estava agora não era dela também.
Já estava no 5º marido. E Jesus chegou para o encontro. E depois que Jesus lhe oferece a água da vida, a água que purifica, a água que dentro, se ela bebesse, rios de águas vivas ia fluir dentro dela. Ele lhe oferece a água e ela bebe e sai limpa, purificada e pregando a palavra. Esse é o poder do encontro com Jesus. Envolve conflito e vontades e desejos. Ele precisa prevalecer em minha vida e não eu. Não o mundo, não Satanás, é Ele, Ele. Aleluia. Lembra lá em 1 Samuel 10:6, que diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Quando o Espírito Santo se apodera de nós, foi o que aconteceu com Saul ali. Samuel disse isso a Saul: quando o Espírito do Senhor se apoderar de ti, ele te mudarás em outro homem. O Espírito Santo não é ficar por aí pulando, jogando cadeira para cima e falando balá, 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 balá. Não, é para mudar o homem. Lembra lá quando em Atos, Pentecoste ali, Atos 2, e a casa foi cheia de glória e se falavam em línguas repartidas. Depois dali, o que é que eles foram fazer? Eles foram, o primeiro discurso de Pedro ali, quase 3.000 almas, ou foi 5.000 almas, não me lembro agora, se renderam a Jesus Cristo. Eles foram ressuscitar almas, eles foram pregar a palavra. Pedro foi transformado, foi liberto. O novo Pedro apareceu ali. O Espírito Santo não é só para ficar falando em línguas estranhas que ninguém entende nada, nem a pessoa que está falando, e nada acontece. A pessoa não muda o caráter, a pessoa não muda a personalidade, a vida não prospera, a pessoa não cresce, a pessoa não é transformada. E a palavra está dizendo: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudarás em outro homem. Quando eu recebo o Espírito Santo, ele me muda. E foi o que aconteceu com a mulher samaritana, foi o que aconteceu com a mulher adúltera. E depois que Isaías ouve Deus perguntando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Agora, depois de limpo, purificado, ele está na posição de ser enviado e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus disse: vai e diz a esse povo: ouves de fato e não entendeis, vedes a verdade e não percebeis, engorda o coração deste povo e endurece os ouvidos, e o pecado do povo. Ele queria que Isaías fosse anunciar a palavra de Deus. Ele te chama para anunciar a palavra de Deus, para confrontar, para mostrar ao povo o caminho errado que tá vivendo. Ele não chama para dar carro, ele não chama para dar casa, ele não chama para dar bom emprego, não. O encontro com Deus é para deixar, é para largar, é para renunciar, é para buscar. E não buscar, é buscar presença e não buscar coisas. Lembra de Jacó? Jacó foi mudado em outro homem. Quando se encontrou com Deus, aí ele virou Israel. Mas tem muita gente que quer ser Jacó a vida toda. Quer ser igual a Jacó, trapaceiro, mentiroso, ladrão, enganador, o tempo inteiro. Não quer ter um encontro com Deus para ser transformado em um Israel, uma nação eleita, uma nação separada, uma nação santa, sacerdócio real, cheio da glória e da presença de Deus. Ali no Salmo 42, se eu não me lembro, não estou esquecida, o 6, que diz assim: a minha alma tem sede. A gente precisa ter sede. Sede de Deus. Desce para o encontro. Desce que Deus está te esperando no encontro para te transformar em um profeta, anunciador da sua palavra, para te purificar, para te santificar e te levar e te enviar às nações. Amém? Que Deus te abençoe.